Rádio Cairo apresenta Conversando com os ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amália Bisucchi. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os ouvintes. Lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de 22h15 até 23h30 UTC. Nosso endereço eletrônico é radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Nossa página no Facebook é Rádio Cairo em português. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Novamente estamos aqui na sua Rádio Cairo. Continuamos comemorando o Dia da Independência do Brasil, dia 7 de setembro. E nesta data comemorativa, a Rádio Cairo em português recebeu várias lindas vozes parabenizando o povo brasileiro pela data, pelo dia 7 de setembro. Iniciamos essas entrevistas com a voz linda da ilustre professora sérvia de língua e cultura portuguesa e tradutora e investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas Europeias da Universidade de Lisboa. Vamos ouvir a professora Ana Marija Marinovic. Boa noite, agradeço o convite para participar deste programa dedicado à independência do Brasil e eu desta vez também não vou falar nem de história nem de política, mas sim de literatura e de literatura para crianças. Vou falar de um autor brasileiro muito conhecido que hoje em dia não é tão popular como se calhar mereceria, porque se lhe atribuem algumas atitudes pouco politicamente corretas. Trata-se de Monteiro Lobato e da sua literatura para crianças. Ele criou um universo maravilhoso num sítio do Pica-Pau Amarelo em que duas crianças vão visitar a avó e vão brincar com uma boneca de trapo que se chama Emília. O livro que mais me impressionou são as Memórias de Emília, em que ele discute o que são as memórias, como é que se escrevem, o que é a literatura, o que é a ficção, e pela boca da boneca Emília ele critica a injustiça e algumas coisas más na sociedade brasileira. É verdade que num Brasil recentemente liberto, que queria gozar da sua liberdade e que queria ver os Estados Unidos como modelo para formar o seu próprio Estado. O autor expõe algumas ideias de admiração em relação à Inglaterra e aos Estados Unidos, ao progresso, ao capitalismo e a algumas ideias que hoje em dia se tratam como nacionalistas ou talvez até racistas, mas eu não diria, porque se a boneca Emília trata criada por gorda beiçuda, negra beiçuda, isso não é necessariamente interpretado como racismo. É como as crianças não deveriam tratar
os criados e como não deveriam comportar-se e como não deveriam dizer esse tipo de coisas e não que não é bem educado tratar as pessoas assim. Mas se ele fala pela boca da boneca é porque ele diz o que uma pessoa não pode dizer devido à educação, a algumas normas da sociedade, porque no Brasil recém-liberto do poder português, havia uma hierarquia muito rigorosa e havia criados nas famílias e geralmente eram negros que eram criados. Por quê? Porque eles não tinham acesso à educação, porque eles não tinham acesso a certos direitos que hoje têm e porque através da boca da boneca, Monteiro Lobato de facto critica certas atitudes na sociedade. O que não diz a avó, o que não dizem as crianças, diz a boneca, porque ela não tem personalidade, não é humana e, em princípio, ninguém a leva a sério, mas ela diz coisas inteligentes, ela aponta para injustiças e para desigualdades e quando aparecem lá no barco as crianças inglesas, elas trazem o quê? Trazem brinquedos, trazem roupa, trazem leite condensado, porque há muitas crianças no Brasil que nunca experimentaram leite condensado, que passam fome, que passam pobreza, que não têm o que vestir, e há em Monteiro Lobato uma certa admiração pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, de facto é verdade, mas há também uma admiração pela imaginação, pela mistura dos géneros, pelo filme, pela fotografia, pelos contos de fadas, e por isso nesse barco das crianças inglesas aparecem também Branca de Neve, Alicia do País das Maravilhas, o Marinheiro Popeye, Mary Poppins e muitas personagens do mundo infantil, dos desenhos animados, dos livros, dos filmes, e é de facto uma obra muito vasta e muito interessante a de Monteiro Lobato. Se ele era ou não nacionalista, racista, discriminatório, isso vamos deixar aos leitores e vamos deixar aos críticos literários. Eu queria dizer que esta obra surgiu no contexto após a independência do Brasil, quando o Brasil se começou a formar como uma nação independente e quando queria rejeitar a herança portuguesa e virar-se para outros modelos mais modernos, mais progressivos, mais ricos, que eram de facto a Inglaterra e os Estados Unidos, e nisso por si só não há mal nenhum. Depois há aspectos nessa obra que dizem respeito a como é que as crianças veem o mundo. As crianças inglesas são amigas das crianças brasileiras. As crianças americanas são amigas das crianças brasileiras. Portanto, as crianças, através da sua inocência, da sua amizade, da sua forma como veem o mundo, fazem pontes, criam mundos diferentes, apontam para o que está errado na sociedade. Por isso, apontam para a fome, para a pobreza, para a ignorância, para muitas coisas que estavam a desenvolver-se e a serem óbvias num Brasil recém-criado como um Estado independente. Por isso, para mim, na minha modesta opinião, a obra de Monteiro Lobato não é tão assim horrorosa, não é racista, não é necessariamente criada para glorificar o mundo americano e inglês, mas também é
uma obra criada para indicar que existem outras culturas, que existem outros mundos mais desenvolvidos, que há aspirações humanas que são sempre iguais, que há defeitos humanos que são sempre iguais e que as crianças, através da sua brincadeira, da sua imaginação, da sua inocência, da sua criatividade, podem melhorar o mundo. Feliz Dia do Brasil e até uma próxima. Obrigada. Agradecemos muito a nossa querida professora Sérvia Ana Maria Marinovic pela sua linda mensagem. Agora vamos continuar esta edição de Conversando com os Ouvintes na sua Rádio Cairo, ouvindo o nosso querido amigo, nosso colega, locutor brasileiro, William Lopes. Vamos ouvir? Oi, amigos. Aqui é o William Lopes, jornalista. Quero parabenizar vocês todos aí por essa data muito significativa, muito importante. Meus parabéns. E, claro, desejo muito sucesso, só coisas boas aí nessa trajetória, nos desafios do dia a dia. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Em nome das minhas colegas Safia e Marianne, agradeço muitíssimo ao nosso querido amigo locutor brasileiro William Lopes pela sua linda mensagem, pela sua felicitação. E finalizamos com esta mensagem do nosso também querido locutor brasileiro Washington. Vamos ouvir? Esse dia devia ser consagrado ao produtor de rádio, pois é o dia que nascem e nasceram os grandes produtores de rádio. Agradecemos muito ao nosso querido amigo locutor brasileiro Washington pela sua mensagem. Após ouvindo a voz linda da cantora egípcia Shirin, vamos finalizar com outro cantor egípcio, Bob egípcio, Tamer Hosni. Vamos ouvir? Que Deus abençoe vocês. يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك من اليوم ده احبك حب جديد يخليني حبيبي ادعيلك يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك من اليوم ده احبك حب جديد يخليني حبيبي ادعيلك Assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa Conversando com os Ouvintes. Agradecemos muito e aproveitamos esta oportunidade para parabenizar o povo de Guiné-Bissau pelo seu aniversário, que comemora o dia 24 deste mês de setembro, o dia da independência. Parabéns ao povo da Guiné-Bissau. E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som Hanan. Esta é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau. أنا كل
عشانك